Boa noite, pessoal. Nós vamos começar aqui o nosso curso de Programação 3. O que que vem a ser esse curso, né? Está entre parênteses lá, linguagens visuais. Nós fizemos o PO, né? Linguagem orientada a objeto, programação orientada a objetos, e nós vimos toda aquela parte de conceitual sobre classes, sobre polimorfismo, herança, a gente viu toda aquela parte. E no finalzinho do curso, nós também pincelamos lá sobre o pacote swing, sobre janelas, construção de botões e toda aquela interface gráfica. Em programação 3, nós vamos complementar essa parte de conseguir desenvolver aplicações com interface visual. A gente viu um pedacinho lá no final de programação orientada a objetos, mas foi muito pouco. Então, essa disciplina complementa justamente esse gap que ficou da parte visual, do ambiente gráfico do usuário. A gente chama isso também de GUI, né? Graphic User Interface, a interface gráfica do usuário. Então, o foco dessa disciplina é justamente isso, a interação com a interface do usuário. Nós vamos adotar aqui nesse curso como linguagem de programação para trabalhar com esses conceitos o C Sharp. Nós utilizamos lá o Java para os conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, mas nessa disciplina nós vamos nos atentar ao C Sharp. Por quê? Diversificação de linguagens. É interessante que nós possamos oferecer linguagens diferentes e do que os clássicos. Então, o C Sharp também já é um clássico, né? Então, Java e C Sharp são linguagens muito utilizadas no mercado, então nós vamos abordar essa linguagem aqui. Tipificação. A gente vai entrar em alguns detalhes da linguagem, não tem como, a gente não pode sair simplesmente construindo janelas e botões, interfaces gráficas sem conhecer a linguagem e sem nós nos atentarmos a certos conceitos. Então vamos lá ao conceito de tipificação. Uma linguagem tipificada ou tipada é aquela que permite declaração de variáveis de tipos específicos. As linguagens podem ser classificadas em fortemente tipadas, fracamente tipadas e não tipadas. Então, as linguagens que nós aprendemos até o momento no curso, a linguagem C é fortemente tipada, Java fortemente tipado, C Sharp fortemente tipado. Nós fazemos as declarações dos tipos explicitamente. A gente determina o tipo do dado. Esse tipo pode ser criado por nós mesmos, no caso de classes, e nós somos obrigados a fazer isso para conseguir programar. Tá? É uma característica de algumas linguagens de programação. Fortemente tipado, fracamente tipado ou não tipado. Existem vantagens e desvantagens relacionadas a linguagens tipificadas ou não tipificadas, ou tipadas e não tipadas. Vamos lá elencar essas vantagens para que nós possamos aí saber. Então, alocação de espaço de memória para a variável, função com tipos de dados definidos, possui maior aprendibilidade por possuir códigos mais legíveis, possibilidade de criação de tipos em algumas linguagens, exemplo Java. A alocação de espaço, né, não é preocupação do desenvolvedor em linguagens fortemente tipadas, em algumas delas. Então, a alocação de memória em muitas dessas linguagens ela é feita pelo próprio compilador, pelo próprio ambiente de desenvolvimento, pela própria linguagem. Então, se eu defino um inteiro, é alocado memória para o inteiro. Se eu defino um char, é alocado memória para esse char.
Isso permite que a sintaxe, a utilização da linguagem seja muito mais simples do que linguagens que não têm nenhum tipo, que não são tipadas. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o Assembler. É uma linguagem que não tem tipos. E aí todo tipo de manipulação é um pouco mais elaborada, um pouco mais demorada para ser realizada. Desvantagens aí com relação a uma linguagem tipificada. Porque se você precisa colocar o tipo, obrigado a colocar o tipo, então com certeza você vai ter talvez aí um código um pouco maior. Conversão de tipos pode gerar erros, a gente já vivenciou isso na linguagem Java, quando a gente tentava converter de texto para inteiro, mesmo o número sendo mesmo número sendo um número como nós conhecemos, se a gente armazenar isso em um tipo texto, aquilo é considerado um texto, e nós temos que fazer conversões. Existem limitação em relação ao tamanho das variáveis, né? O inteiro tem o seu tamanho específico, o byte tem o seu tamanho específico, então a gente tem uma série de limitações relacionadas a esse tipo de linguagem de programação e esse tipo de linguagem que trabalha com os fracamente tipados. São linguagens fortemente tipadas. Os tipos são específicos. Então vamos lembrar dos tipos básicos: o inteiro, float, booleano, byte, os ponteiros, todos têm tipos, né? Ah, e as linguagens de programação que trabalham dessa maneira: Java, o C++, o C Sharp, que nós vamos abordar nesse curso, Fortran, COBOL, todas essas linguagens são chamadas de Strong Typing, ou fortemente tipadas. Os ponteiros, a gente tem, talvez a gente pense, ponteiro não tem tipo, tal. Existem tipos, ponteiro existe tipo, sim, e dependendo do tipo do ponteiro, se você não se atentar ao tipo, você vai acabar se perdendo dentro desse ponteiro aí. Vamos supor que você tem um ponteiro de long, né? Se dá um ponteiro mais lá, você está andando um long para frente, né? E se você tentar tratar isso como um inteiro, né, não vai funcionar muito bem, algumas lógicas aí não vai encaixar, né, o resultado dessa manipulação de memória. Então, os ponteiros, né, das linguagens C são fortemente tipados, sim. Tamanho de alocação de tipos. Nós temos aí a característica de que as linguagens de programação, elas têm as principais, elas têm as fortemente tipadas, principalmente, ela tem os seus tipos muito bem definidos, né? Então, por exemplo, aqui, o inteiro ele tem 4 bytes, tanto no Java quanto no C Sharp. Tá? O que significa esse 4 bytes? Que ele ocupa 4 bytes de memória. Nossa, parabéns. O que mais que isso significa? Também essa quantidade de bytes está relacionado diretamente à capacidade que essa variável tem de representar números. Tá? Então, quantos números essa variável consegue representar? Então, ela consegue representar uma gama de números que vai de 2 elevado a 32. E por de onde surgiu esse 32, né? 4 bytes são 32 bits. Né? Então, vamos lá. 1 byte não são 8 bits? 4 vezes 8, 32. Então, nós temos aí 2 elevado a 32. É a quantidade de números que eu consigo representar com uma variável inteira. O float também tem quantidade, o char, o byte, o long são variáveis que têm que ocupam espaço e a gente tem esses espaços muito bem definidos. Tá? Aqui a gente tem uma diferenciação com relação à linguagem C. Né? Na linguagem C, o char ocupa 1 byte só. Tá? No C Sharp, aqui o nosso char ocupa 2 bytes. Tá? O long é gigantesco, 8 bytes que ele ocupa, dá 2 elevado a 64. Então você consegue armazenar aqui um número muitíssimo grande. Né? E nós também conseguimos já ter uma boa ideia de quanto espaço de memória que a nossa aplicação ela vai consumir. Então observa aqui o seguinte, observa essa declaração aqui, esse vetor, um vetor de inteiros
de 40 posições, né? Eu sei que cada inteiro ocupa 4 bytes de memória. Então, o que eu vou ter aqui? 40 vezes 4. Eu consigo estimar, né, saber quanto de memória o meu programa ele vai consumir, quantos recursos ele vai consumir. E por que isso é importante, né? A nível de engenharia, a nível superior, né, nós também temos que ser capazes de definir uma configuração ideal para que as nossas aplicações elas rodem, para que elas funcionem. Então, uma forma de você conseguir identificar isso, o consumo de memória, por exemplo, é trabalhando com a soma mesmo de todas as variáveis envolvidas no processo. Então, a gente faz toda essa soma e a gente consegue saber aí. É claro que programas muito simplórios não vão consumir muita memória. Mas se a gente pensar num programa aí, talvez de manipulação de imagens em 4K, em 8K, a gente já tem aí um consumo de memória elevadíssimo, e nós temos que levar isso em consideração. Em C Sharp, nós temos aqui o tipo string, é basicamente um vetor de char, né? Então, uma posição da minha string, ela ocupa 2 bytes, 2 bytes por letra, que são consumidos aí nas variáveis, nos tipos string. Opa, sai pulando um monte. Linguagens fracamente tipadas. Uma linguagem fracamente tipada não é aquela linguagem que não tem tipo, não é isso. Ela tem os tipos, só que é fracamente tipado, né? Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, o PHP, que eu tenho uma vivência um pouco maior, né, a gente não define o tipo da variável quando a gente vai usar uma variável na linguagem C. Nós simplesmente ah, digitamos o nome da variável e atribuímos um valor a ela. E aí, internamente, o PHP determina os seus tipos, né? Essa é uma linguagem fracamente tipada. Também, né, a gente pode chamar linguagens fracamente tipadas de linguagens dinamicamente tipadas. Também é uma variação de de fracamente tipado. Então, dinamicamente tipado. Por quê? O tipo é determinado pelo dado que você insere nessa variável. Isso não é determinado muitas vezes pelo programador. Existem algumas possibilidades que você consegue determinar o tipo, mas de forma geral, no PHP, no Python, o tipo ele é definido internamente. A própria linguagem define o tipo. Existe aí a possibilidade de você, como programador, definir os tipos aí, mas de forma geral, é a própria linguagem que define internamente. Ah, possuem os tipos durante a execução do programa. Então, eu não defino isso antes da execução, como os programas que nós estamos acostumados a desenvolver. Eu não defino os tipos lá no, no código-fonte, né? Não faço isso. Não possui cache ou os caches de dados, conversões de tipos, são muito simplórios, muito mais, consomem muito menos recursos computacionais. Exemplo dessas linguagens, o PHP, o JavaScript, o Ruby, o Python, são linguagens fracamente tipadas ou dinamicamente tipadas, tá? Linguagens não tipadas, existem elas, tá? Que linguagens são essas? A gente tem aí, por exemplo, o Assembly, que é muitíssimo conhecido, Perl, bastante conhecido também, e essa BCPL, eu vou conversar para vocês que eu nunca ouvi falar dessa linguagem. Mas ela é também um tipo de linguagem considerada não tipada. Eu não defino tipos aí. Estou tô movendo aqui, não é isso? Não sei se alguém já teve. Já faz muitos anos que eu não vejo um código em Assembly, mas eu posso observar que eu estou movendo aqui, né, um H, acho que é um hexa, né, um dado hexa para essa posição aqui, né, para esse registrador ou para essa posição. Não sei se alguém já tem um domínio maior aí ou está mais familiarizado e puder me corrigir. Não acho ruim, acho até bom que contribui aí. Mas aqui a gente não tem os tipos, né? A gente simplesmente manipula os dados diretamente, sem a necessidade de tipos, tá?
Assembly é muito utilizado ainda, né? Apesar de parecer algo arcaico, não é extremamente utilizado, porque diferentemente de linguagens de nível maior, né, de mais alto nível, lembrando aí com o conceito de alto nível que se aproxima mais da linguagem natural do ser humano, a linguagem de baixo nível se aproxima cada vez mais da linguagem natural de máquina. Então, as linguagens de alto nível, elas geram talvez aí, uma quantidade de código maior, né, de executáveis maiores. E o Assembly tem a característica aí de você, programador, ter domínio quase que absoluto do seu hardware. Então, você consegue criar aplicações que realmente vão aproveitar todos os recursos daquele equipamento que você está programando. Não está em desuso, tá? Está em pleno uso, hein? Principalmente em aplicações que você requer um desempenho muitíssimo alto e por isso você, para extrair esse desempenho, né, o programador ele tem que entrar realmente dentro da arquitetura do hardware para conseguir desenvolver. Conceito de IDE, né? A gente vai utilizar uma IDE famosíssima que é o Visual Studio. É uma ótima IDE, mas o que que significa essas três letrinhas aí, né? É fundamental que nós, principalmente em nível superior, saibamos o que significa isso, né? Então significa Integrated Development Environment, que em português, né, traduzindo aí para o bom português, é um ambiente de desenvolvimento integrado. Ah, Note que é masculino, é o ambiente, né? Não é a ideia, é o ideia, é o ambiente. Né? Fica estranho aí falar. O autor do livro que eu me referenciei aqui ele é um provocador até, né? Ou seja, é o programa que integra as várias ferramentas necessárias para desenvolvimento de software. Tá? Sua principal função é ajudar o programador a editar o código que será usado para criar o seu programa. Outra coisa muitíssimo importante é que todas. Ah lá, o próprio autor ainda dá uma sacaneada, né? Ele ironiza aqui que é. Ah, não, é masculino, desculpa, eu que estou confundindo. Que todos os IDEs fazem é chamar o compilador ou o interpretador dentro de certos parâmetros para gerar os executáveis ou executar o programa ou verificar os erros que ele contém. Tá? Nós conseguimos programar na linguagem C Sharp sem a necessidade do Visual Studio. O Visual Studio é simplesmente um ambiente que é um facilitador no processo de desenvolvimento. Nós poderíamos utilizar o bloco de notas, né? Ia dar um trabalho absurdo e surreal para você compilar isso, mas você consegue, tá? Existem outras ferramentas, outras IDEs, que também podem ser utilizadas para trabalhar com C Sharp. Eu esqueci o nome da ferramenta, estava na ponta da minha língua na hora que eu estava explanando aqui. Como é que é o nome da ferramenta? Bom, enfim, existem aí diversas ferramentas que podem ser utilizadas. A gente vai usar o Visual Studio porque é uma ótima ferramenta, e não é uma ferramenta tão cara com relação aos benefícios que a ferramenta traz. Então, coisas de para empresa aí, né? Para estudante de graça. Tá? Você pode ir lá, baixar a ferramenta e instalar e fazer o que você quiser, que não tem problema. Agora, se você pretende comercializar isso, já é um problema. E aí você já vai ter que pagar pela licença do uso, tá? Comercializar, eu digo no sentido de vender software que você desenvolveu usando aquela IDE. Então, uh, é, você tem que adquirir isso. Agora, como estudante, não há necessidade. Tá? E todos os recursos da ferramenta estão disponíveis para estudante. Você consegue realmente aprender a utilizar essa ferramenta. É bastante utilizado. As empresas que trabalham com C Sharp, a boa parte delas, eu diria que a maioria, trabalham com o Visual Studio. Eles não vão tentar usar um IDE, né, um ambiente de desenvolvimento integrado diferente aí não. Tá? Ah, Outras funcionalidades aí dos IDEs. Depurar programas durante a execução com várias facilidades, né?
O depurar, debugar, o que que significa isso para quem que não é aí do universo da programação? O ato de depurar ou debugar é o ato de você conseguir analisar linha por linha do código a fim de encontrar algum erro ou de encontrar algum problema, tá? Ah, e algumas ferramentas auxiliam muito nesse processo. Os IDEs aí mais famosos ajudam muito. A gente consegue parar o programa, fazer voltar linhas de código. É maravilhoso. Eu vou fazer algumas demonstrações para vocês aí durante o nosso curso, vocês vão gostar. Ah, permitem também gerenciar projetos, configurar projetos facilmente. Ah, permite você execute testes das mais diversas naturezas, fazer análise estatística de consumo de recursos. Você consegue também controlar versões. Existem ferramentas já próprias para acesso ao banco de dados. Gera uma quantidade absurda de códigos, né? Isso é muito bacana, que a geração de códigos é muito grande. Se você entra com certos parâmetros, ele gera até relatório não, ele gera documentação de software para você. Então, é realmente um ambiente fantástico para trabalhar aí. Compilador, né? O compilador é um programa que analisa e gera o executável que será criado, né, que está sendo criado. Ele pega o texto compreensível por humanos, o código que vocês desenvolveram, e que o programador escreveu, e escreve em código compreensível por máquinas, um código binário que possui instruções do que o processador deve executar. Há casos de códigos intermediários. Então, se a gente observar, por exemplo, o nosso curso passado, né, o curso de Java, o Java não gera um executável propriamente dito. Ele gera um ponto jar, um ponto class ou ponto jar, e aquilo não é um executável. Aquilo vai rodar, não sei se vocês lembram aí, no JVM, no Java Virtual Machine, né? E aquele código que roda lá é um código intermediário, né? Não é um código de máquina propriamente dito. O compilador deve entender as regras que uma determinada linguagem de programação foi construída e deve garantir que todas elas foram seguidas, transformando o código escrito obedecendo estas regras. Tá? Beleza. Microsoft Visual Studio. Essa é a ferramenta que nós vamos trabalhar. É o IDE que nós vamos trabalhar. E ela dá suporte, né? Essa ferramenta dá suporte a diversas linguagens de programação. Então a gente consegue trabalhar com C Sharp, consegue trabalhar com esse F Sharp, consegue trabalhar com Python, consegue trabalhar com Visual Basic, consegue trabalhar com pelo menos uma dezena de linguagens de programação diferentes, aí, com JavaScript, com R, com TypeScript, com C++. Então, é uma ferramenta que realmente auxilia aí os programadores em suas tarefas de desenvolvimento. O que é que pode ser feito com o IDE do Visual Studio? Você deseja criar um aplicativo para Android? Também é possível fazer com o Visual Studio. Você criar um jogo utilizando C++? Dá para fazer em Visual Studio. Porque essa ferramenta ela fornece modelos que ajudam você a criar as mais diversas aplicações, desde sites, jogos, aplicativos, até DLLs ou até aplicações que funcionam dentro do pacote Office. Então é realmente uma ferramenta fantástica aí, né? E é uma ferramenta que se você instalar tudo, eu acho que você vai consumir uns 60 GB aí do teu HD. É uma ferramenta bem grande. Tem muitos e muitos recursos, tá? O Visual Studio, né, ele é uma ferramenta, ele tem uma série de recursos que permite que vocês criem aplicativos. E vocês podem criar esses aplicativos utilizando a linguagem do Visual do C Sharp, tá? Que é a linguagem que nós vamos abordar aqui nesse curso. E o Xamarin, né?
Esse Xamarin, o que que ele faz? Ele permite criar aplicativos trabalhando aí com C Sharp, com JavaScript, trabalhando com diversas outras ferramentas aí. Também tecnologias aí como Cordova ou também o Apache, aquela coisa do PhoneGap, a gente consegue, também é possível trabalhar dentro dessa ferramenta. Dá para trabalhar com Unity, o Unreal também, você consegue trabalhar usando o, o Visual Studio. E você também tem a possibilidade de acesso direto ao DirectX. Tá? Você consegue fazer isso também, criar animações e coisas em 3D. Então é uma ferramenta incrível aí, o Visual Studio. Uma área que tem crescido muito é a criação de aplicações para o Azure, né, da Microsoft, aquela plataforma de nuvem. E essa ferramenta, né, o Visual Studio, dá suporte pleno para que nós consigamos desenvolver com essa ferramenta. Tá? Conseguimos criar também aplicativos para a web, né, sites das mais diversas naturezas. A gente pode utilizar recursos do ASP.NET, do Node.js, Python, JavaScript, TypeScript. Dá para programar com Visual Basic até dentro do para aplicações web, com C Sharp em aplicações web, dentro da ferramenta do Visual Studio. Ah, o Unity, né? Faltou eu falar desse parênteses aqui, né? O Unity é uma ferramenta, a gente chama de Game Engine, que ela permite que você desenvolva jogos sem se preocupar muito com as mecânicas, né? A mecânica é um conceito de desenvolvimento de jogos, tá? Muitas pessoas que só jogam têm uma ideia do que é mecânica e existe o conceito de mecânica mesmo. O conceito de mecânica está relacionado com as regras que aquele universo, aquele micro-universo deve seguir. Aquelas coisas de física, aquela física newtoniana, aquelas coisas até de, de, de lançamento de projéteis. Então, o Unity é uma ferramenta que propõe resolver todos os problemas para nós. Então, essa aqui é a cara do nosso Visual Studio. Tá? É uma ferramenta que parece bem simplória, parece até que não resolve muitos problemas, mas ela é realmente uma ferramenta fantástica. Essa aí é a carinha dela. Tem a versão Community, tá? Tem a 2015, tem versões mais novas, acho que saiu a 2019. Então você pode baixar, pode instalar. Não há grandes diferenças na codificação que nós vamos aprender aqui com essas novas versões. Essas novas versões, elas surgem aí que a linguagem C Sharp, ela tem se tornado e tem adquirido algumas coisas relacionadas a aquele conceito de programação funcional. Ela está absorvendo algumas coisas. O Java também tem absorvido algumas coisas, algumas características de linguagem funcional, né? Porque vocês perceberam aí como é que é o Java, né? Digitar muito, né? Programar muito e ter pouco resultado. Né? É uma linguagem que você tem um desempenho muito grande, né? Você realmente trabalha bastante, é uma ótima linguagem, você trabalha bastante para construir as aplicações ali dentro. E ela tem tentado, tanto o Java quanto o C Sharp, algumas coisas de características funcionais, né? Que é aquela coisa de você digitar menos e fazer mais. Ah, e mesmo assim, a boa parte dos recursos anteriores, os recursos principais, continuam funcionando normalmente. A gente não precisa se preocupar quanto a isso. Então, quem não tem instalado aí, pode baixar a última versão, a 2019. Eu não sei se eu tenho na minha máquina aqui, mas eu vou rodar todos os meus exemplos no exemplo na ferramenta de 2019, tá? Então, faça o download dessa ferramenta.